Bem-vindos à última aula do nosso curso sobre a teologia da libertação. Será então as considerações finais do nosso curso. A teologia da libertação contemporânea teve sua origem no Peru, pretendendo interpretar diretrizes lançadas pela Segunda Assembleia Geral dos Bispos da América Latina, em Medellín, na Colômbia. O primeiro autor da corrente é Gustavo Gutiérrez, com o seu livro Teologia da Libertação. Gutiérrez podia inspirar-se também nos teólogos alemães João Batista Mitz e Jürgen Moltmann, que haviam elaborado síntese de teologia política suscitadas pelas consequências da Segunda Guerra Mundial. Gutiérrez, usando de linguagem já extremada em 1971, fez escola, encontrou ressonância em outros países latino-americanos, nos quais militam teólogos como os irmãos Leonardo Boff e Clodovis Boff, Hugo Asman, Henrique Dussel, João Luís II, João Sobrino, etc. Lembramos aí Leonardo Boff, Frei Tito, aí, entre outros aí, amiguinhos do Lula, que fundou aí o Partido dos Trabalhadores, o Partido do PT, trabalhadores, lembra muito ao marxismo, lembre-se bem disso aí. Também na África se tem publicado obras da mesma corrente teológica. Não se pode negar que a boa intenção de tais autores, nem o seu zelo pela causa dos pobres e agora também pela causa ecológica. Acontece, porém, que se distanciaram das raízes cristãs para se abster em outras fontes, guardando, porém, os nomes e as aparências de cristianismo, donde se originam equívocos no povo. A Igreja, mediante a Congregação para a Doutrina da Fé, interveio na área dos debates, publicando as instruções Libertatis Nuncius em 6 de agosto de 1984 e a Libertatis Conscientia em 22 de março de 1986, que, sem desdizer a anterior, dilatou os horizontes de suas considerações. Importante é notar que, aos 9 de abril de 1986, perante uma representação do episcopado brasileiro em Roma, o Papa João Paulo II afirmou, disse o Papa João Paulo II, na medida em que se empenha por encontrar aquelas respostas justas, penetradas de compreensão para com a rica experiência da Igreja nesse país, tão eficazes e construtivas quanto possível, é ao mesmo tempo consonantes e coerentes com os ensinamentos do Evangelho, da tradição viva e do perene magistério da Igreja. Estamos convencidos, nós e os senhores, de que a teologia da libertação é não só oportuna, mas útil e necessária. Ela deve construir uma nova etapa, em estreita conexão com as anteriores, daquela reflexão teológica iniciada com a tradição apostólica e continuada com os grandes padres e doutores, com o magistério ordinário e extraordinário, e na época mais recente, com o rico patrimônio da doutrina social da Igreja expressa em documentos que vão da Rerum Novarum a Laborem Exercem. Este famoso texto tem sido citado como abono à teologia da libertação. Isso a gente viu os alunos que fazem teologia numa matéria chamada Fundamentos Científicos da Teologia. O professor exatamente citou assim, que a teologia da libertação ela é não só oportuna, mas útil e necessária, e foi o Papa João Paulo II que falou. Só que ele não disse o contexto
Ele tirou isso de contexto, né? Separou ela de seu contexto e só para salientar, né, que ela é algo útil e necessário, como fazem os teólogos da libertação. Só que não se pode tirar uma frase de seu contexto. Então, é este famoso texto que nós lemos, que ele tem sido citado como abono da teologia da libertação, tida como oportuna, útil e necessária. Acontece, porém, que tal frase é separada do seu contexto por quem a cita, de modo que não se salientam as demais características da teologia útil e necessária, que há de ser, como o próprio Papa João Paulo II falou, coerente com a Escritura, com a tradição viva da Igreja, com o magistério eclesiástico e a doutrina social da Igreja. Isto que meu estimado professor Dom Estevão Bittencourt sempre falou. A teologia deve ser feita seguindo a Bíblia, a patrística e o magistério da Igreja. Fugiu disso, é diabo. Isto quer dizer que qualquer modalidade de teologia da libertação, aliada ao marxismo ou portadora das notas assinaladas aqui neste curso que nós vimos especialmente nas aulas anteriores, não pode ser aceita pelo fiel católico. Piorou um padre e piorou um bispo. Piorou ainda um bispo, que é guardião do patrimônio da fé. Em última análise, a autêntica teologia da libertação é a doutrina social da Igreja, como insinua a própria instrução Libertatis Conscientia, no seu capítulo 5º, intitulado A Doutrina Social da Igreja por uma Praxis Cristã da Libertação, feita por Sua Santidade o Papa Emérito Bento XVI. Espero que tenha ficado bem claro nesse vídeo as questões aí, então, da teologia da libertação. Teremos outros vídeos falando a respeito de Jesus Cristo na teologia da libertação. Muito obrigado pela sua atenção e até nossa próxima aula, nosso próximo curso.